Queridos irmãos, é tão bom podermos estar na santa presença do Pai, juntos. Este coro que acabámos de ouvir, que vai ser o coro que vamos aprender no próximo mês, fala exatamente isso, estar no santo lugar. O santo lugar não é este lugar, o santo lugar é estarmos na presença do Pai. Podemos estar neste lugar e podemos estar juntos, é de facto maravilhoso, e quero muito agradecer ao Senhor e também aos irmãos o privilégio de podermos desfrutar desta santa e preciosa graça. O salmista dizia que vale mais um momento na presença do Senhor do que em qualquer outra parte muito tempo. E nós somos gratos por podermos passar o nosso tempo na presença e na intimidade do Pai. E nestas circunstâncias o podermos estar juntos, de facto, é muito, muito bom. E agradecemos esse privilégio. Saudar a todos com a maravilhosa graça do Pai e a presença preciosa do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Saudar de uma forma particular aqueles que estão connosco, principalmente pela primeira vez. Irmã Ana, creio que é Ana, não, eu às vezes nomes sou um bocadinho esquecido, mas é muito bem-vinda, agradecemos a presença que o Senhor abençoe e que certamente esperamos que se sinta em casa. A família de Deus é a nossa família, somos gratos pela sua presença também. Deixar com os irmãos muitos e diversos abraços que ontem recebi dirigidos à Igreja quando estivemos na Assembleia da Convenção. Foi um privilégio podermos estar juntos ali, rever irmãos ali, não todos, mas ver muitos irmãos, e muitos foram os que endereçaram saudações à Igreja, e então foi mesmo um privilégio podermos desfrutar deste tempo. Queríamos reforçar e renovar o nosso pedido de cuidados no que diz respeito à nossa presença aqui. Tínhamos notícia de que tinha havido já numa das nossas igrejas um problema, não sabia aonde. Há pouco, a falar com o irmão Samuel Mota, tive a confirmação em Lisboa, a Igreja Assembleia de Deus de Lisboa teve um surto grave, com muitos irmãos infectados. Um dos irmãos já partiu para o Senhor, fruto desta situação. Isto para dar-nos uma ideia que, de facto, temos que ter muitos cuidados. Continuamos numa situação difícil, precisamos mesmo de investir o máximo possível nos nossos cuidados, no que diz respeito ao distanciamento, à higienização das mãos, a todos os cuidados que temos que ter aqui com a nossa presença. Não queremos perder novamente este privilégio de estarmos juntos, mesmo que com estes condicionantes, mas temos que ter os nossos cuidados. Então eu queria muito pedir que os irmãos continuassem a ter esses cuidados. Os nossos irmãos recepcionistas vão continuar a ajudar-nos no que diz respeito ao arrumar dos irmãos aqui no tempo em termos de espaço. Somos gratos porque temos espaço, também somos gratos por isso, temos espaço. Ontem mesmo, a falar com muitos pastores lá na Assembleia da Convenção, alguns pastores diziam: mas vocês têm espaço. É bom ter espaço. Eu preferia, e eu creio que os irmãos também, preferiam não ter espaço, no sentido em que tivéssemos muita gente, muito mais gente para encher o nosso espaço, mas somos gratos por isso, mas também precisamos continuar a ter os nossos cuidados, apesar deste privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar juntos e de podermos usar este espaço para termos o nosso tempo de culto. Então, as recomendações continuam a ser realmente importantes, e os nossos cuidados também, e por isso mesmo peço que os irmãos possam também ter essa atenção e esse cuidado. Vamos também continuar, e esse é um apelo que eu faço aos irmãos, continuar a investir nos recursos que nós temos como igreja. Igreja, obviamente, é muito bom estarmos aqui juntos ao domingo, à quarta-feira, mas igreja é mais do que isso. E o Senhor tem-nos dado essa graça de podermos ser igreja ao longo da semana. E ao longo da semana vão acontecendo coisas. Os irmãos vão orando uns pelos outros, e essa é, de facto, uma marca muito importante da nossa caminhada, a oração. Irmãos ajudam outros em situações com transporte, são muitas as coisas que como igreja nós vamos fazendo. Por favor, vamos continuar a investir nestes recursos que o Senhor nos dá. Aqueles que usam as tecnologias, temos mais algumas vantagens, como é óbvio, e por favor vão também usando esses recursos para podermos estar próximos e para podermos continuar como desejamos a ser igreja, como o Senhor nos dá este privilégio.
Falando em recursos, vamos também pedir ao Senhor que nos continue a abençoar e a cuidar naquilo que é o uso. E particularmente, e queria pedir especialmente as orações dos irmãos, o Edu começou esta semana as aulas no seminário, ou melhor, recomeçou, dado que já no Brasil tinha feito parte da sua formação. Então vamos cuidar do Edu em oração, trabalhar e depois ter ainda uma agenda de estudo não é fácil, eu sei isso, e então vamos cuidar para que possa também ser de bênção, primeiramente para ele, para nós, Igreja, para o Reino, e certamente esta vai ser uma oportunidade que nós queremos muito também abençoar, não só em oração, mas também com a nossa proximidade. Então estamos juntos também, Edu. É muito bom podermos ter esse privilégio. A Raquel, eu creio que vi, sim, a Raquel está lá em cima. A Raquel também começou no Instituto Bíblico alguma formação teológica, não é? Confirma-se? Ok. Vamos também cuidar. Agora a Raquel divide-se em duas áreas da ciência. E por isso vai diversificar o seu conhecimento. Então é bom podermos também acompanhá-la neste processo e também ficamos felizes por a Raquel poder aproveitar este recurso através do IBP também. Amados, ontem então tivemos na Assembleia da Convenção, foi um tempo bom, o Senhor nos abençoou, no meio às circunstâncias, o Senhor nos abençoou com bom tempo, porque a Assembleia foi ao ar livre e então precisávamos de facto dessa bênção, apanhámos assim um pouquinho de escaldão também, mas isso é um mal menor, mas foi um tempo muito precioso para voltarmos a estar juntos, não tivemos todos quanto desejaríamos e podíamos, mas dadas as restrições, teve uma boa representação das nossas igrejas ali, e nesta fase para tratar de alguns aspectos muito práticos, administrativos no que diz respeito à nossa convenção, e particularmente a homologação e a eleição da nova direção da convenção, e portanto em exercício agora já temos o pastor Rui Sabino como presidente da convenção e uma nova equipa que então vai continuar o trabalho, e oramos por eles e pedimos que o Senhor continue a abençoar as suas vidas, e queremos naturalmente nos juntar àquilo que o Senhor está a fazer através deste organismo de cooperação, e muitos são, como os irmãos sabem, os benefícios. O seminário, a Livraria Batista, o acampamento, missões, muitos são os benefícios que nós, enquanto igreja, temos para podermos caminhar e sermos igreja em Portugal e podermos ver a expansão do reino. Então vamos orar também por estes irmãos e agradecer ao Senhor pela oportunidade de termos estado juntos ontem e de tudo ter corrido bem, no meio às limitações. A Direção-Geral de Saúde tinha dado algumas limitações para o encontro. Pela graça de Deus tudo correu bem e estamos felizes por isso. Falando em oração, e porque precisamos nos cuidar em oração uns pelos outros, também em gratidão, a Marina e o Marco têm mais uma netinha e isso é um motivo de alegria, e o Senhor os abençoou de poderem lá estar neste tempo e acompanharem este momento com os filhos. É de facto um privilégio. Vamos lembrar em alegria este momento da vida deles também, e eles em breve estarão de regresso também e nós os acompanhamos em oração. Um dos privilégios que o Senhor me tem dado desde que estamos aqui, com os irmãos aqui nesta região, é poder também, geograficamente, poder abençoar algo que faz parte da nossa herança espiritual, que é a igreja ali na aldeia dos meus pais, e então, pontualmente, o Senhor nos tem dado a graça de podermos estar ali. Então eu peço que os irmãos orem, se o Senhor permitir, hoje à tarde então estaremos lá em Góis para poder partilhar a palavra também, e quero muito que possam também nos acompanhar nesta presença e nesta intervenção, porque certamente queremos estar de acordo com a vontade do Senhor. E porque já mencionámos isso, vamos continuar a orar uns pelos outros, precisamos de nos cuidar, nos sustentar em oração. Ontem alguém dizia e partilhava um pensamento de Spurgeon. Ele disse e escreveu que a distância que está entre o nosso problema e a solução do nosso problema é a mesma distância que está entre os nossos joelhos e o chão. Porque é em oração que nós vamos encontrar a solução, de todos eles. E algumas vezes a solução que nós vamos receber da parte do Senhor é: a minha graça te basta. Outras vezes vamos ver o Senhor fazer coisas absolutamente extraordinárias e sublimes. Aliás, vamos ver sempre o Senhor fazer coisas extraordinárias e sublimes, mas tudo vai acontecer nessa experiência. E por isso, quando acharem que a solução do nosso problema está muito distante, é só mesmo olharem para os vossos joelhos e olharem para o chão. Alguns, pela sua altura, poderão achar que têm mais ou menos uns centímetros,
mas como calculam, é lá que nós vamos encontrar a proximidade e a intimidade com o Senhor. Então isto para dizer que nós precisamos muito nos cuidar em oração. Vamos lembrar em particular os nossos irmãos que estão com maior dificuldade de saúde também. A irmã Helena Silveira aguarda da parte dos médicos uma orientação para a cirurgia, mas o irmão Orlando há pouco partilhava comigo que de facto a sua saúde e a sua fragilidade física é grande, e vamos orar pela irmã Helena para que o Senhor sustente, cuide e dirija todas as coisas e que em tudo nós possamos também ver a ação sobrenatural do Pai. Vamos orar, amados, vamos entregar as nossas vidas ao Pai, vamos fazer exatamente isso. Podemos não dobrar os nossos joelhos agora fisicamente, mas vamos nos prostrar perante o Senhor em oração. Vamos ficar de pé. Eu pedir à irmã Ana Luísa, por favor, para nos dirigir em oração, nesta hora, pedindo a graça e a bênção do Pai. Vamos com a Ana Luísa orar, por favor. Querido Deus, amado Pai, Senhor nosso, queremos ser graças a Ti, Senhor, por tantos benefícios que o Senhor tem nos concedido, Pai. Ó Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez e a nossa dependência de Ti, Senhor. Declaramos que Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amado Pai. E confiamos em Ti, Senhor. Colocamos todas as nossas questões, Senhor, todas estas que foram cá mencionadas, Pai, relativamente à saúde, à vida, como ela está neste momento, Senhor, e a vida dos nossos queridos irmãos, Senhor, que têm tido dificuldades, Pai, uns maiores, outros menores, mas que todos possamos confiar em Ti, Senhor, e na Tua intervenção poderosa, Pai. Obrigado pelo Teu infinito amor, Senhor. E nós deixamos todas as nossas ansiedades diante de Ti, porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado pelo Teu amor e por estarmos juntos, Pai, aqui. Nós louvamos o Teu nome, bendito para sempre, confiando que Tu, Jesus, é a nossa esperança. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos continuar o nosso tempo de adoração. Vamos ficar de pé com o grupo Louvor, vamos louvá-lo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Realmente é tão bom novamente, e sei que nós dizemos isto todos os domingos, mas é porque é mesmo bom estarmos aqui juntos para adorarmos o nosso Deus e ouvirmos também a Sua palavra. E queria que iniciássemos este tempo de louvor, de adoração cantada com o Salmo 8, um salmo com certeza muitos irmãos poderiam dizê-lo de cor, mas gostava que pudéssemos lê-lo. E penso que conseguimos todos lê-lo em uníssono. Vamos ler então o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Amém. Amém. E tendo isto em conta, sabendo e tendo a certeza de que o nosso Deus é realmente magnífico, é um Deus que criou todas as coisas e que nos dá este privilégio de termos acesso a Ele. Né? Quem é o homem para que tu te lembres dele? Pergunta o salmista. E Ele ainda assim cuida de nós e dá-nos acesso a Ele, acesso direto através de Jesus. E nós queria convidar os irmãos a louvar o nosso Deus cantando um hino que com certeza foi baseado
neste Salmo 8. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. A minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Vamos louvar o nosso Deus com este hino. Queria que cantássemos mais um coro que lembra que o nosso Deus é grande e que não há nada que Ele não possa fazer. É um coro que normalmente cantamos com as nossas crianças e não vamos pedir para elas virem aqui à frente pelos motivos que nos impedem de o fazer, mas queria muito que pudéssemos cantar este coro, que há muito tempo que não cantamos, e nos transmite e ajuda-nos a lembrar de uma forma muito simples e bonita realmente esta mensagem do Salmo 8, que o nosso Deus é grande, é forte, potente, não há nada que Ele não possa fazer. Tem gestos, ok? Tem gestos. Eu estou no piano, não os posso fazer, mas eu vou estar a ver quem está a fazer. Vamos lembrar os gestos. Então,
Meu Deus é tão grande, tão forte e não estou a ver ninguém a fazer. Vamos lá. É só uma música com gestos, as outras não têm gestos. Vamos lá. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente. Nada há que não possa fazer. E depois 2 palmas no fim. E repete. A segunda parte, Filipe, podes pôr, por favor? Os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. E depois repete a parte principal. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. E 2 palmas, ok? Vamos então lembrar este corinho que já não cantamos há muito tempo, mas que tem uma mensagem muito, muito importante. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Nada há que não possa fazer. Nada há que não possa fazer. Amém. Os irmãos podem sentar. E sabendo que o nosso Deus é realmente grande, que tudo lhe pertence e que nós podemos descansar nele, lembramos sempre a sua fidelidade para connosco. E este tempo que nós vamos separar agora para a entrega de dízimos e ofertas é uma forma de nós adorarmos o nosso Deus. Não o fazemos por obrigação, quem nos visita não se sinta constrangido a fazê-lo, fazemos por adoração ao nosso Deus e porque reconhecemos que aquilo que temos vem dele. Então vamos louvar o nosso Deus desta forma, entregando dízimos e ofertas. Também enquanto cantamos o coro que temos estado a aprender e que nos lembra as promessas do nosso Deus que não falham. Só lembrar mais uma vez, por favor, quando vierem cá à frente, fazermos primeiro esta ala do lado esquerdo, depois a ala do lado direito, ou neste caso do lado direito e depois do lado esquerdo, indo pelo centro e regressando ao lugar pelas laterais. Lá em cima os irmãos não precisam de se deslocar cá abaixo, têm uma cesta onde podem fazer a entrega. Então vamos adorar o nosso Deus desta forma. Promessas de Deus são rocha para
agradecendo as ofertas. Pai querido, saber que Tu és um Deus de promessas, um Deus que cumpres sempre aquilo que dizes, saber que estamos aqui na Tua presença como resultado dessas promessas, saber que Te podemos louvar, que Te podemos engrandecer, porque já temos visto o cumprimento dessas promessas na nossa vida. Pai, ansiamos por ver muitas outras cumpridas, como Tu vais fazer acontecer. E é nessa posição, nessa condição que estamos aqui. Pai, pedindo que aceites todas as manifestações de louvor que Te estamos a entregar. Pai, os nossos corações, as nossas vidas, as nossas ofertas, os nossos cânticos. Pai, queremos que, como Tua Igreja, possas receber o louvor, a adoração que só a Ti, só aqui queremos entregar. Amamos-te acima de todas as coisas. És a razão de nós vivermos. És a razão de respirarmos e queremos que em cada momento, em cada circunstância, esta certeza, esta convicção no nosso coração possa se manifestar. Aceita o nosso louvor e derrama sobre nós a Tua graça e a presença santa do Teu Espírito. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Queria convidar ainda que lêssemos o Salmo 121. Sei que esta semana já o lembrámos na reunião de oração, no culto de quarta-feira, mas queria muito que voltássemos a ele nesta manhã. E diz assim, o Salmo 121, também muito conhecido: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E lembramos, ainda há pouco, e o pastor lembrou também na oração, o nosso Deus que não falha, que podemos descansar nas suas promessas. E quando nos sentimos mais abalados, mais desesperados, como a nossa natureza muitas vezes nos faz sentir, podemos ir a Ele em oração. E o coro que nós vamos cantar é precisamente isto, é uma oração onde nós entregamos a nossa vida, o nosso tempo, as nossas posses, tudo nas mãos do nosso Deus. Em Tuas mãos nós queremos colocar, nesta manhã e todos os dias. Em Tua
promessa que acabamos de cantar é o que nos permite estar aqui hoje, na certeza que no tempo dele, no tempo do Senhor, Ele vai agir. Ele vai falar, Ele vai intervir nas nossas vidas. E é essa certeza que também nos permite abrir a palavra e nos aproximarmos dela. Enquanto os irmãos vão abrindo as vossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, eu queria então lembrar que iniciámos há 3 semanas esta jornada de caminhar ao longo desta importante epístola, carta de Tiago. E já fomos lembrados neste percurso que, de acordo com o ensino de Tiago, as provações para os filhos de Deus são normais. Nada de novo. Passar por provações e por dificuldades faz parte da caminhada dos filhos de Deus, dos servos de Deus. E mais do que serem normais, diz Tiago e nos ensina que elas são motivo para nos alegrarmos. Como já lembramos também, ao longo desta carta, somos profundamente e tremendamente surpreendidos, impactados com o ensino que naturalmente vai mexer com o nosso interior, com os nossos fundamentos. O Tiago, sabendo que as provações são normais, que elas nos são motivo de alegria, não deixou, por ação e direção do Espírito Santo, de ensinar que o Senhor tem para nós providenciado um recurso para lidarmos com estas circunstâncias de dificuldade. E esse recurso é a sabedoria. Tiago apresenta-nos uma sabedoria divina, uma sabedoria que tem origem em Deus, que tem nele também a sua expressão perfeita, e que, como nós já lemos no versículo 5 do capítulo 1, só Deus pode providenciar. Esta é uma sabedoria que não é adquirida em lado nenhum, em nenhuma escola, em nenhum outro lado, senão na provisão de Deus. Esta sabedoria, na realidade, é a aplicação prática no nosso viver diário do conhecimento que temos de Deus e dos seus caminhos e dos seus propósitos, isto acontecendo num relacionamento de intimidade, em obediência, em profunda manifestação de amor a Deus. E nós já temos considerado algumas fontes na palavra nós encontramos importante informação sobre esta sabedoria. Jó deixa-nos um exemplo extraordinário. Ele viveu isto. E é através de Jó que Deus nos diz, lá em Jó 28, que o temor do Senhor é sabedoria e o apartar-se do mal é entendimento. Algo que o salmista repete no Salmo 111, que Provérbios repete mais do que uma vez através de Salomão. O temor do Senhor é sabedoria. A este propósito já lembramos que Jesus Cristo é, obviamente, e como sempre, o maior e melhor exemplo que nós temos. O Senhor Jesus deixou-nos o exemplo perfeito desta sabedoria aplicada e vivida no seu ministério terreno. E isso ficou registado em muitos momentos, e logo no início da sua vida, porque lá em Lucas 2,40 está lá registado que Jesus, já desde pequeno, crescia em sabedoria perante Deus e os homens. E ao longo do seu ministério terreno, isso foi se tornando evidente e confirmado por muitos daqueles que tiveram e foram abençoados por ele. Esta sabedoria que tanto precisamos, aliás, Tiago fez questão de dizer, nós precisamos desta sabedoria. Esta sabedoria que nós tanto precisamos, como já lembrei, não tem nada a ver com a quantidade de conhecimento adquirido, não tem nada a ver com inteligência ou com qualquer esforço ou capacidade humana. Esta sabedoria é realmente uma dádiva de Deus. E como uma dádiva de Deus e como uma experiência de intimidade com Deus, como o versículo 6 também nos lembra, esta também é uma experiência de fé. Uma experiência de fé, através da qual nós somos incrementados, somos fortalecidos. Vamos ler o texto. E eu ia sugerir que pudéssemos ler novamente do versículo 1 para contextualizarmos aquilo que Tiago nos está a dizer. Tiago, capítulo 1
e versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amados, vamos fazer um pequeno teste ao nosso coração. Não sou cardiologista, nem tenho pretensões a sê-lo, mas vamos fazer um teste ao nosso coração, um teste que está implícito nestas palavras de Tiago. O que é que na nossa vida, na nossa experiência diária de todos os dias, provoca no nosso coração um sentimento de orgulho? Do que é que nós podemos dizer, eu orgulho-me disto ou eu orgulho-me daquilo na minha vida? Os irmãos são capazes de pensar aquilo que são os motivos de orgulho na vossa vida? Não vou pedir para responderem. Eu tenho uma dificuldade com esta expressão, o sentir orgulho. É vulgar, é normal no nosso falar dizer eu orgulho-me disto ou tenho orgulho daquilo na minha vida. Quando vou ao dicionário, os irmãos sabem que eu gosto de ir sempre ao dicionário da Porta Editora porque nos ajuda a compreender algumas coisas sobre estas palavras que nós tantas vezes usamos. Quando vamos a ver as primeiras entradas sobre o significado de orgulho, as minhas dificuldades confirmam-se. O dicionário da Porta Editora diz o seguinte sobre orgulho: conceito exagerado que alguém faz de si próprio, vaidade, soberba, altivez. E não precisamos de ir mais à frente. Obviamente, esta expressão muitas vezes tem uma carga muito negativa. Mas a definição também da Porta Editora não para por aí. Porque orgulho também é definido como um sentimento de satisfação por feito realizado por si ou por outrem. Sentimento de satisfação com méritos de algo ou de alguém. Não é assim tão mau, não é? Não é assim tão mau. Em inglês, esta palavra, de facto, a palavra orgulho tem duas palavras para serem usadas. E eu tive o cuidado de me informar, apesar de ter uma noção dessas duas palavras, de me informar com alguém da língua para perceber isso e para confirmar isso. De facto, em inglês há duas palavras para falar de orgulho. Quando se fala de um orgulho, das primeiras entradas desta nossa definição, o orgulho que é exagerado, que é vaidade, ele é usado como pride. Mas quando é um sentimento puro de orgulho, de satisfação por alguma coisa boa, a palavra que no inglês é usada é a palavra proud. Vamos ficar por esse conceito. Vamos ficar pelo conceito deste sentimento de pureza no que diz respeito ao orgulho. E considerando essa pureza, então vamos voltar à pergunta. O que é que no nosso coração provoca este sentimento de orgulho, de sentimento de satisfação, de regozijo? É sobre isto que Tiago está a falar. A resposta a esta pergunta, que eu obviamente espero que os irmãos possam responder no vosso coração e na intimidade com o Pai, a resposta a esta pergunta vai dizer muito sobre nós.
revela de facto o que ocupa o nosso coração. Aquilo que nos provoca um sentimento de satisfação, de orgulho, fala muito sobre as nossas prioridades, sobre as nossas motivações, sobre o nosso foco no viver, a nossa disponibilidade, a nossa entrega e dedicação às coisas. Fala muito sobre isso. E é disto que Tiago está a falar. Antes de avançar, eu gostaria que nós pudéssemos, mais uma vez, considerar dois aspectos importantes que eu venho a lembrar desde que começámos esta jornada. Primeiro aspecto, a condição em que Tiago se apresenta. Ele apresenta-se como servo, como escravo de Deus, alguém que está intimamente ligado com o seu Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, alguém que não tem mais vontade própria e que em tudo o único objetivo é servir o seu Senhor. É bom não esquecer que é nesta condição que Tiago se apresenta e fala aos seus irmãos. E esse é o segundo aspecto que eu queria lembrar, é que ele está a falar a irmãos em Cristo. Ele está a falar ao povo de Deus que estava disperso. Esta carta é dirigida originalmente ao Israel de Deus naquela época, que estava em dificuldades, tinha-se dispersado na região. Muito provavelmente, muitos destes irmãos estavam a passar muitas dificuldades, com poucos recursos, eram marginalizados, viviam num ambiente de crise económica, e nós temos confirmação disso quando vamos lá a Atos capítulo 11, versículo 28 e seguintes, onde a igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé para levar ajuda àqueles irmãos que estavam em dificuldades. Havia fome, havia necessidade. É estes irmãos que Tiago está a escrever. Sabendo de nós que somos hoje o povo de Deus, o Israel de Deus, a sua igreja, obviamente desde o início temos percebido que é para nós que Deus está a falar nesta circunstância. É a irmãos nestas circunstâncias e a nós que Tiago começou por dizer que deveriam ter razão de grande alegria o estarem a passar por essas situações de dificuldade. Tudo o que Tiago está a dizer só faz sentido nessas circunstâncias, em que alguém está a passar por essas dificuldades e sente e tem uma experiência de alegria por tudo isso. E é nessa sequência também que Tiago vem agora avançar um pouco mais no assunto e nos dá uma nova e, mais uma vez, surpreendente perspectiva sobre este assunto. Para nos dar uma visão mais esclarecedora e universal. E para ir ao cerne da questão, Tiago não se limita a falar sobre aqueles irmãos que se encontravam em situação difícil, em grande dificuldade social e económica, mas também se dirige àqueles que estão bem na vida, aos ricos. E precisamos de olhar para o texto e perceber o que é que Tiago de facto está a falar. Qual é o assunto que Tiago está a tratar aqui neste momento. Tiago não está de forma alguma a apresentar uma tese sobre como viver em condições de pobreza versus condições de riqueza. Tiago nem sequer está a defender uma chamada e reconhecida teologia da libertação que muitos defendem, baseado neste e noutros textos que falam sobre riqueza e pobreza, defendendo que há uma virtude espiritual na pobreza, quase com mérito na salvação. Isto é uma realidade. Há alguns que defendem que nós, para termos uma condição espiritual mais próxima de Deus, temos que o fazer numa condição de pobreza. Tiago não está a dizer isso. A Bíblia não diz isso. Tiago está a ser usado por Deus para nos ensinar muitas coisas, muitas e importantes coisas. E por isso, Tiago está neste momento a preparar os nossos corações, os corações dos filhos de Deus, do povo de Deus. Ele está como que a lavrar o terreno, porque alguma coisa importante vai acontecer no coração deste povo. E eu espero que no nosso coração. É porque é esse mesmo o assunto que Tiago está a tratar, o coração do povo de Deus, o coração dos servos, dos filhos de Deus. Mas no versículo 9, nós percebemos que Tiago começa esta intervenção dirigindo-se primeiramente aos pobres. Lembrar que Tiago está a falar realmente a irmãos em Cristo. Esse é o foco.
E nesta circunstância ele se dirige a pobres. E estes não são os pobres quaisquer no mundo. Tiago não está a falar sobre a pobreza no mundo. Ele está a falar sobre um povo que é o povo de Deus, que está a passar provações, que não tem recursos, que provavelmente não tem o essencial e o básico para o dia-a-dia, mas que nessa condição, como servos de Deus e de Jesus Cristo, diz Tiago, se devem orgulhar de ter este sentimento de regozijo. Tiago está a dizer que estes irmãos devem sentir orgulho por estarem nessa condição, de poderem olhar para a sua vida e dizerem orgulhosamente: que bom é a minha vida, que boa é a minha vida. Porquê? Porque estão pobres? Não. Porque estão em provações? Não, não é por isso. Eles têm que se sentir orgulhosos por serem escolha de Deus, por serem povo de Deus, por serem alvo do amor do Pai em Jesus Cristo, por serem o povo escolhido, como diz o versículo 12, para receberem a coroa da vida. E tal como Paulo falou lá à igreja em Filipenses, eu ia pedir ao Filipe, eu perdi aqui o contacto no meu tablet, mas os irmãos creio que têm aí projetado o texto de Filipenses 3:20. É isto que Paulo também refere neste texto. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. É disto que este povo se tem que orgulhar. O Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso coração de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Este é realmente o motivo de orgulho deste povo, desta gente a quem Tiago está a falar e que se encontrava em situações de grande e profunda dificuldade. Filhos e filhas de Deus, amados por Ele, que têm o coração certo, que não se deixam perturbar pelas circunstâncias da vida. Este é o assunto que Deus está a tratar através de Tiago nesta carta. E como percebemos, Tiago começou por falar aos pobres no versículo 9. Mas porque Deus ama e cuida de todos, Ele também ama e cuida dos ricos, que são seu povo, que também tem um coração e que também precisa de ser cuidado e tratado, e também precisam ter o coração certo. Então Tiago deixa este ensino para aqueles que não estão a passar por essa provação. E aqui ricos pode significar aqueles que não estão de facto a passar por dificuldades relacionadas com as coisas deste mundo, com a vida, com a nossa existência neste mundo. E o que Tiago está a falar é exatamente como é que vai ser o coração dessas pessoas que não estão a passar por essas dificuldades, mas que podem passar. Aliás, estamos num tempo em que isso está provado. O Covid não escolhe escalões etários nem sociais. As dificuldades chegam a todos. Mas Tiago agora está-se a dirigir àqueles que têm uma condição, ela tão particular, que não passam por algumas dessas dificuldades. Eles não se têm que preocupar com as coisas básicas do dia-a-dia. Nessa perspectiva, Tiago está aqui a dizer que também essas pessoas precisam de sentir o orgulho certo. E diz Tiago, no versículo 10, que eles precisam de se orgulhar na sua insignificância. E sabendo nós, como Tiago também sabe, muito melhor o nosso Deus, que é tão fácil cair no erro do orgulho errado, focado nas nossas realizações, nos nossos recursos, nos bens perecíveis e passageiros deste mundo, algo que, aliás, Deus fala de uma forma muito clara no versículo 11. Ele dá essa referência no versículo 11, as coisas perecíveis desta existência, que logo secam e desaparecem. Tiago vem por este meio ensinar que o rico deve ter como motivo de orgulho a sua insignificância. E, obviamente, isto é absolutamente surpreendente. Obviamente que é. Tiago está também a dizer a esses irmãos em Cristo, servos, que precisam ter um coração certo. Amados, a intervenção de Deus é para os filhos, para os seus filhos, sejam eles ou estejam eles em que condição estiverem. E neste texto em particular, ele abrindo o leque sobre estes dois grupos,
É óbvio que ambos precisam de ter o coração certo. Ambos precisam de fazer o teste ao seu coração e serem aprovados. Ambos estão numa jornada para receberem a coroa da vida. Ambos precisam de ser cuidados, de terem corações certos, precisam de ter o orgulho certo. Em que é que isto tem a ver com a nossa vida? Tiago está a falar para o povo de Deus, para os servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava a passar outra vez este texto e a meditar sobre ele, lembrei-me de algo que é obviamente importante. É obviamente importante. É que este texto não vai fazer sentido nenhum para aqueles que não são filhos de Deus, que não são servos. Os irmãos experimentem partilhar estes conceitos com aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não têm nenhuma experiência com Cristo. E experimentem-lhes dizer que há motivo de grande alegria passarmos por provações e imediatamente somos internados. Isto não faz sentido. E por isso, antes de mais, é muito importante percebermos que isto é para os filhos de Deus. E eu queria, mais uma vez, reafirmar o convite. Se alguém está aqui hoje que ainda não é filho de Deus, que ainda não é servo, que não é discípulo, precisa de o ser. Crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Acreditar e entregar a sua vida àquele que entregou a sua vida por nós, na cruz. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos que se no nosso coração nós queremos e com a nossa boca verbalizarmos que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, seremos salvos. É isso. E eu queria muito hoje deixar esse convite, porque é por demais importante. Senão tudo o resto que eu estou aqui a dizer não vai fazer sentido nenhum. Então, amados, como servos de Deus, como seu povo, em que condição é que nós estamos? Somos ricos ou somos pobres? Bom, deixem-me só dizer-vos uma coisa do ponto de vista social, para termos uma noção. Eu não conhecendo a vossa vida, a vossa condição financeira, deixem-me fazer-vos uma declaração que é importante. Qualquer um de nós que está nesta sala é, do ponto de vista mundial, uma pessoa rica. Qualquer um de nós que está aqui nesta sala, e eu só preciso ter o conhecimento que tenho neste momento da vossa vida, está no grupo dos 20% neste mundo que têm recursos que os outros 80% da população do mundo não têm. A Organização Mundial da Saúde diz que há algumas condições para definir o estado de riqueza ou de pobreza. Alguns índices, alguns sinais. Por exemplo, e dos 80% que eu estou a falar, ou não tem nenhuma destas características ou falta-lhes alguma. Uma das características é ter acesso à água potável. Todos nós aqui temos direito e acesso à água potável? Ok. Cheque. Uma outra condição é ter acesso a cuidados de saúde. Não estou a falar sobre a qualidade do sistema de saúde nacional. Estou a falar de termos acesso a algum cuidado de saúde. Todos nós aqui vivemos num lugar, pela graça de Deus, em que se formos a um hospital somos tratados, certo? Confirmado. Todos nós comemos pelo menos uma refeição por dia? Há 80% da população no mundo que não pode dizer isso. Nem todos os dias comem uma refeição. Somos ricos. Temos acesso a dinheiro? Não estou a dizer ter dinheiro. A condição não é ter dinheiro, é ter acesso ao dinheiro. Temos? É porque a maior parte da população do mundo não tem acesso a dinheiro. Amados, nós somos, do ponto de vista social, pessoas ricas. Mas não é disso que me interessa.
Não é disso que me interessa, nem é o assunto aqui. Nós somos ricos ou somos pobres na nossa relação com Deus? Como é que é mais fácil viver a nossa vida? Como ricos ou como pobres? Bom, obviamente que a resposta generalizada era dizer, não, é muito mais fácil viver como rico. Mas sabem, mesmo pensando que pessoas, e agora pensando no grupo que de facto o Tiago está aqui a identificar, como pessoas que não precisam de se preocupar com as coisas básicas do dia-a-dia, em que a vida, eu vou pôr entre aspas, é mais fácil, a palavra de Deus diz-nos que os ricos têm mais probabilidade de se perderem no seu orgulho pelas coisas da vida do que os não ricos. E não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus que diz. Aliás, se acham que é mais fácil ser servo de Deus, ser discípulo de Deus sendo rico, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse sobre o assunto é arrepiante. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amados, é óbvio que não é fácil ser rico e ser servo e filho de Deus. O Senhor Jesus deu muita atenção a esse grupo de pessoas porque sabia que não era fácil. Bom, então e viver essa condição como pobre? Os pobres têm dificuldades e sofrimentos que podem levar essas pessoas a perder a capacidade de se alegrarem no Senhor, por exemplo. Vivem tão obcecados e preocupados com o pão de cada dia que esquecem ou podem perder o foco, podem se desviar do Senhor, porque afinal eu tenho que procurar o pão de cada dia, eu tenho que alimentar a minha família, eu não tenho tempo para essas coisas espirituais. A graça não lhes basta. Amados, não é fácil ser servo de Deus e ser pobre. E por razões diferentes, o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, e agora através de Tiago, dá grande atenção, tanto a uns como com outros. Porquê? Porque o que está em causa é o coração, tanto de uns como de outros. O que está em causa é o orgulho certo. Em que é que nós nos orgulhamos? Nas nossas realizações, na nossa vida, ou no facto de estarmos a caminho de receber a coroa da vida, de sermos filhos de Deus, que dependem em todas as coisas do seu amor e do seu cuidado. Inevitavelmente temos que voltar a um texto que já considerámos a semana passada. Vamos voltar ao texto de 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 26. A partir do versículo 26. Eu creio que está também projetado. Paulo, a falar à igreja lá em Corinto, alerta aqueles irmãos para o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa condição, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deixem-me só fazer uma paragem para dizer que Paulo não está a fazer uma distinção de pessoas, ele está a falar de coisas, de coisas. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele. Somos dele? Em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para então podermos juntos dizer a razão pela qual nos orgulhamos. E orgulhamos em quê? No nosso Senhor. No nosso Senhor. Orgulhar naquilo que não é nada feito por mim, que não é resultado de nada das minhas realizações, orgulhar-me na minha incapacidade, na minha insignificância, orgulhar-me única e exclusivamente no Senhor. É disto que Tiago está a falar. E este é o check-up para o nosso coração, independentemente das circunstâncias em que vivemos. E, obviamente, transportando isto para a realidade da nossa vida,
podemos compreender aquilo que são as batalhas, são as provações. Se estamos no meio de uma doença, se estamos no meio de sofrer a partida do ente querido, se estamos no meio de qualquer outro tipo de provação, ou se a vida nos vai bem, tanto numa como noutra circunstância, a questão é como é que está o teu coração, em que é que tu te orgulhas, em que é que eu me sinto orgulhoso. E Tiago está a preparar o nosso coração para muitas outras coisas, para nos dizer que nós precisamos nos orgulhar única e exclusivamente no nosso Deus e no seu amor maravilhoso em Jesus Cristo. Porquê? Porque, como diz o versículo 12, nós estamos a caminho de sermos coroados com a coroa da vida. E esse é um privilégio, essa é uma chancela que só está disponível para os filhos de Deus, atribulados, provados, mas aprovados na sua fé, no seu coração. Para esse o Senhor tem um prémio. Sejam ricos, sejam pobres, estejam de saúde, não tenham saúde, tenham o seu coração no sítio certo. Tiago está a falar para o seu povo. Para um povo que é capaz de passar por provações e, apesar das circunstâncias, se alegrar, sabendo que o recurso está no Senhor, sabendo que a dependência da sua vida está no Senhor, sabendo que tudo aquilo que ele tem e não tem é do Senhor e é providenciado por Ele, sabendo que a qualidade do seu coração está totalmente dependente do Senhor, para a honra e glória do seu nome. E para a nossa bênção, no dia em que, aprovados, juntos estaremos recebendo a coroa da vida. Aleluia. Aleluia. Amados, nós vamos terminar orando. Depois vamos ouvir o pós-lúdio. O pós-lúdio vai repetir a música que ouvimos no prelúdio. Vai nos lembrar, mais uma vez, o prazer e o privilégio de estarmos na intimidade com o Senhor, na proximidade, o habitar nos seus tabernáculos, na sua intimidade, na sua proximidade. E podemos ser beneficiados pela sua presença e intervenção. E eu queria muito que o Espírito do Senhor e a sua palavra possa, em todos nós, operar a transformação que precisa de acontecer no nosso coração para que, de facto, sejamos atribulados, provados, mas aprovados. Ficar de pé e a pedir ao irmão Fernando Coelho, por favor, para nos dirigir em oração, pedindo a graça e a bênção. Depois vamos nos sentar enquanto escutamos o pós-lúdio e depois, mais uma vez, pedindo a atenção e o cuidado de todos os irmãos, vamos sair pelas laterais com o desejo que o Senhor nos abençoe. Vamos orar com o irmão Fernando. Deus e nosso querido Pai, nós te damos graças, Senhor, por este grande privilégio de podermos estar aqui nesta manhã. Ó Senhor, graças te damos porque tu nos trouxeste até aqui. Não viemos por obrigação, não viemos realmente porque tínhamos de satisfazer qualquer pedido, mas sentimos no nosso coração que neste dia pudéssemos estar aqui pela tua graça, pelo teu amor, para render-te culto. Tu és, Senhor, o nosso Deus, e o único que pode receber culto de adoração, honra e glória. Louvado seja para sempre o teu santo caminho. Nós te damos graças, Senhor, porque, na verdade, muitos de nós sentimos que somos ricos em Deus. Não há riqueza maior. E, Pai querido, nós te pedimos por aqueles que ainda não sentem essa riqueza na sua vida, que tu toques os seus corações. Nosso Deus, lembramos as palavras do apóstolo Paulo, quando ele dizia: com Cristo estou juntamente crucificado. Já não vivo eu, mas vivo Cristo. Glória a Deus. Graças, Senhor, por esse teu servo. Graças, Senhor,
fome, porque tu estarás e vais estar com eles, conosco, Senhor. E as tuas promessas nunca faltam. Louvado seja para sempre, Senhor. Toca nos corações nesta manhã. Estava lembrando nesta manhã também que gostaria que na próxima quarta-feira, Senhor, tivéssemos este conduto, porque sentimos fome, sentimos desejo de estar na tua casa para louvar o teu nome. Sentimos que somos uma verdadeira família, Senhor. Ó Pai, tu podes tocar os corações, porque tu sabes a necessidade de cada um. Espera-nos, Pai querido, na tua paz, do teu amor.